Comentar com vocês, torcedores e torcedoras, notoriamente do Fortaleza, sobre este empate da equipe do Lion com a equipe do Furacão na Baixada Curitibana, né, gente? Eu tive ali uma impressão anterior de que esse jogo seria complicadíssimo para o Fortaleza. O pessoal falava, não, talvez a equipe do Furacão vá com um time alternativo, né? O que de fato aconteceu. E mesmo assim, eu imaginava, vai ser um jogo extremamente difícil para o Fortaleza, porque se há uma coisa que esse Atlético conseguiu montar muito bem, foi um elenco bastante homogêneo, né? Então quando saem alguns jogadores, entram outros, dá no mesmo, gente. A equipe tem muita qualidade. Era para estar fazendo um trabalho muito melhor nesse campeonato, era para ter uma pontuação muito maior, era para estar brigando, inclusive, no campeonato em que muitas equipes não estão bem. O Atlético Paranaense poderia perfeitamente estar brigando pelo título, né? Porque, de fato, tem um elenco muito razoável, muito razoável, né? Mas, infelizmente, eles bancaram ali a ideia de nós não precisamos de um técnico e tal, aquela coisa toda. Eu acho que aí cometeram um grande erro. A gente percebe que, olhando para essa equipe, poxa, tanto jogador interessante, né? Tanto jogador, eu não vou nem falar do Bruno Sapelli, né? Que o Fortaleza, na verdade, não quis contratar, essa é a verdade. Ah, Jos era cara. Não vê com essa conversa, gente. Vamos parar de passar pano por algumas coisas. A gente pode elogiar e também gerar uma crítica construtiva. A gente pode elogiar naquilo que não for legal, a gente pode também falar. Poxa vida, este era o jogador, por exemplo. Olha, eu consigo contratar um Marinho pagando um salário muito alto, pagando não sei o quê, consigo contratar um Machuca, mas eu não posso contratar um Sapelli, né? Não podia contratar um Sapelli, que é um 10, né? O jogador entrou no segundo tempo hoje. Aliás, né, há uma crítica absurda dos torcedores, né? Que não querem esse jogador entrando no jogo. Eles querem o Sapelli como titular. Ninguém entende. Ninguém entende. De cada 10 torcedores do Furacão, os 10 querem que o Sapelli comece a jogar todas as partidas. Então é algo incompreensível, algo estranho, né? Porque de fato é um jogador que tem muita habilidade, né? Muita habilidade, jogador que tem facilidade de chutar de fora da área, jogador que tem uma capacidade muito boa de se associar ali com jogadores que estão perto da área, os atacantes, né? Joga muito bem, consegue encostar muito bem as costas de um centroavante, consegue também se deslocar um pouco pelo lado. Olha, jogadoraço, o Sapelli seria de fato. Esse seria o 10 que o Fortaleza teria como, né? Nas mãos de um técnico como o Voivoda poderia se transformar em um dos maiores 10 aqui atuando pelo futebol brasileiro, o Bruno Sapelli, né? Infelizmente não veio para o Laio, hoje é um jogador do Furacão, e quando entrou no segundo tempo, meu Deus do céu, foi difícil pegá-lo, né? Foi difícil encontrar o jogador, foi difícil, por exemplo, você anotar a placa, né? Porque é impressionante como ele deu dinamismo para a equipe do Atlético. A partir da entrada dele, né? E a despeito até de ô Galhardo, Galhardo, né? Mas vamos combinar, né? Só deu o Atlético Paranaense, né, gente? Né, vamos lá, os 25 minutos finais ali, só deu o Atlético Paranaense, né? Então era para o Furacão ficar aí com esse resultado positivo sem dúvida nenhuma. O Fortaleza conseguiu executar uma marcação muito boa ali, a chegada da equipe do Furacão, mas o que a gente via é que a equipe tem variação de jogo, né? Tem variação, a equipe não chega da mesma maneira sempre, né? A equipe consegue variar muito o seu jogo e consegue, na verdade, surpreender muito a defesa dos seus adversários pela maneira como consegue variar a sua jogada, né? O cardápio é bem variado mesmo, bem interessante ali do Furacão quando o time está tramando ali na área de defesa dos seus adversários, né? Então o Fortaleza hoje acho que jogou um pouco mais no primeiro tempo, né? Conseguiu jogar um pouco mais no primeiro tempo. Eu confesso para vocês, continuo a não gostar, por exemplo, do desempenho do jogador como Pedro Augusto, acho muito limitado, acho inclusive que, se não me engano, ele estava mal posicionado, inclusive, no gol do Atlético Paranaense. Não, acho não, estava mal posicionado no gol do Atlético Paranaense, aliás, muita gente ali errou. Os jogadores não dão combate no lado do campo, né? O seu Pedro Augusto dentre eles também, mas muita gente errando. E ali, gente, quando a bola vai pra área, poxa, o Fortaleza tomou um gol, gente, de um jogador que é menor que eu sou pequeno, tá? Eu sou baixinho e tal. O jogador que fez o gol de cabeça hoje no Fortaleza é um jogador que bate no meu umbigo, né? O William é bigode, né? O bigode é maior do que o jogador. Né? Então não pode tomar gol de cabeça num jogador desse, né? Então, qual foi o problema? Um problema que eu tenho visto no Fortaleza, em um jogador que eu gosto bastante, mas que tem cometido erros de posicionamento defensivo, que é o Brits, né? O Brits errou, foi mal. Acho que o Fortaleza também hoje, se a jogada fosse inversa, tivesse a mão na bola de um jogador do Furacão, os torcedores e torcedores do Fortaleza estariam reclamando de pênalti. Então, se os torcedores do Furacão estão reclamando do pênalti que não foi dado, eu acho que estão corretos, porque na minha opinião foi pênalti para o Atlético Paranaense naquele caso ali. O VAR não deu, não viu, tal, enfim. Isso também é interessante para nós pensarmos o seguinte, né?
Não é que é sistemática essa coisa da arbitragem contra a Fortaleza. Não existe, na minha opinião, isso em relação a nenhuma equipe, por incrível que pareça. Embora para nossa ótica sempre tem um que é mais favorecido, tal, aquela coisa toda. Mas eu acho que isso acontece não de uma forma, sabe, premeditada. Isso acontece muito porque a arbitragem identifica a camisa dentro de campo na hora do lance, às vezes para apontar para um lado ou outro a sua marcação. Mas eu acho, por exemplo, que se hoje o Fortaleza tivesse um pênalti marcado para o Atlético Paranaense por causa de uma jogada de mão daquela, a gente estaria falando que, poxa, a perseguição é muito grande e tal, não sei o que e tal. Então, não é bem assim, né? Nós sabemos que poucos suportam o Fortaleza, né? Nós sabemos que na dúvida sempre é contra o Fortaleza, nós sabemos disso. Mas também a coisa não é tão assim na cara, não é tão, sabe? Então, esse pênalti não marcado para o Atlético mostra claramente isso daí. Agora, o torcedor do Leão tá falando assim, tá, ainda bem, porque quando é contra a gente e tal, sempre eles nos prejudicam e tal. Eu acho que um erro não pode justificar o outro, mas eu entendo sim e vejo legitimidade nessa fala do torcedor do Lion, né? Então, ou seja, primeiro tempo legal do Fortaleza, segundo tempo mais complicado do Fortaleza. Eu continuo a não entender por que um jogador como o Caleb não consegue, nunca começa jogando, hoje entrou no jogo, evidentemente. Pedro Rocha também entrou no jogo, né, um pouquinho, enfim, entraram um pouquinho ali na partida. Eu não consigo entender porque alguns jogadores não vão pro banco de reservas, né? Não estão nem presentes no banco de reservas. Enfim, eu não consigo entender. Quanto se nós pensarmos no rodamento tático do Fortaleza hoje, veja, de novo, na minha opinião, o Crispim, ele é um jogador que tem dificuldade para ser 10. Curiosamente, é um jogador que, na vida dele, na carreira dele, ele sempre não jogou bem quando foi colocado como 10. No Santos era desse jeito. A carreira dele estava indo ladeira abaixo, até que ele chegou no Fortaleza e foi colocado ali na lateral. O Voivoda está insistindo com ele ali naquele posicionamento. Na minha opinião, gente, ele não está entregando, mas é curioso que quando o jogador ocupa aquele espaço, parece que facilita para a equipe, né? Ou seja, o Crispim está gerando algumas conexões para o jogo do Fortaleza que a ausência dele ali talvez não gerasse. Então, nesse sentido, mesmo ele não jogando tão bem, está funcionando. Isso prova, por exemplo, como o Fortaleza deveria ter ido atrás do Sapelli de verdade e bancar a contratação, como o Fortaleza poderia buscar um 10 no mercado. Um jogador com um camisa 10 hoje poderia ser muito importante para esse esquema do Fortaleza, né? A gente percebeu hoje como a equipe parece que tem, sabe, é diferente, sabe? E acho que facilita até mesmo para os volantes, né? De novo, falando em volantes, né? Zé Wellison, né? Para mim o melhor da partida para o Fortaleza, de novo, né? O Guilherme, vamos combinar, não jogou mal, fez o gol, né? O Guilherme fez ali uma jogada interessante, fez um cruzamento ali no pé do Marinho, né? Aliás, o Guilherme tem jogado com muita confiança, jogador com autoestima lá em cima. Acho que é o melhor momento da carreira do Guilherme. Enquanto o Marinho pega uma bola, recebe uma bola para fazer o gol, e o Marinho de novo tenta conversar com a bola, e a bola sai correndo dele, né? A bola: não quero conversar com você, meu irmão, eu vou me embora daqui, quero nem ficar perto de você não. E se mandou do Marinho ali, era só, na verdade, matar a bola com aquele carinho todo ali e guardar redonda no arco e sair para o braço, né, gente? E ali não conseguiu de novo o Marinho, que não está conseguindo ser esse jogador que todo mundo esperava que fosse no Fortaleza, né? O Voivoda certamente ali, a gente percebe que está dando descanso para um ou outro jogador, né? Acho que isso também é importante. Agora, se é assim, vamos colocar a garotada para jogar também, né, Voivoda? Vamos dar assim um pouco de cancha para outros jogadores, né? Por que não começar um jogo com o Caleb como titular, né? Por que não pegar o jogador como o Cauã, né? E dar uma oportunidade a outros jogadores ali também, né? Enfim, acho que deveria fazer isso até para testar esses jogadores, né? Agora, esse ponto aí, gente, como foi contra uma equipe que, para mim, é muito boa equipe, que é o Atlético Paranaense, que é o Furacão, né, que poderia brigar por muito mais coisa nesse campeonato, eu acho que ficou de bom tamanho esse ponto para o Fortaleza. Acho que não é um ponto, não é um resultado para as pessoas ficarem chateadas, não. Não veio a vitória, não vence e tal, no Brasileiro há muito tempo. Não, eu acho que hoje tá valendo esse ponto aí. Acho que foi um bom resultado para o Fortaleza, sim, né, e para o Furacão, acho que não foi um resultado bom, não. Perdeu a oportunidade dentro de casa de vencer uma equipe que está com dificuldade nessa fase do campeonato, que é o Fortaleza, né. Então, ótimo resultado, na minha opinião, diante da circunstância do jogo, diante do segundo tempo avassalador em alguns momentos ali do Furacão, diante dos problemas emocionais que eu ainda vejo no Fortaleza, diante de todo esse quadro aí, acho que o resultado para o Lion foi muito positivo neste caso, né? E quanto ao Atlético, para mim o resultado de fato não foi nada bom diante do que a equipe poderia produzir e conseguir na própria partida. Tá bom, gente? É isso, ó, só mais um detalhe, né? Não pode, gente, fazer um gol e tomar um gol imediatamente, né?
essa é mais uma prova de que a equipe do Fortaleza está com muita dificuldade para manter o foco na partida. Gente, isso precisa mudar, precisa melhorar. Não dá para tomar um gol imediatamente depois que faz o gol. Isso é um absurdo, né? Isso é uma prova de que o time tem dificuldade mesmo, nesse momento, com concentração e com foco dentro de campo. Tá bom, gente? É isso. Beijo para vocês. Valeu, Fortaleza, por esse ponto foi importante de qualquer forma. Furacão, vocês vão conseguir resultados melhores aí e ainda vão terminar muito mais acima da tabela do que estão neste momento, pelo futebol que vocês têm, pelo elenco que vocês têm e apesar do técnico que vocês têm neste momento. Tá bom, gente? É isso. É isso.